Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Mateiro, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a aula Metabolismo de Carboidratos 3, Frutose e Via das Pentoses Fosfato. O que veremos nessa aula? Metabolismo da frutose, o suplemento palatinose e a via das pentoses fosfato. Metabolismo da frutose. Metabolismo da frutose no intestino. A frutose há muito tempo é considerada uma fonte subótima de carboidratos para ingerir durante o exercício, pois parece menos eficaz no aumento da oxidação de carboidratos exógenos quando nós comparamos com a glicose. A ingestão de grandes quantidades de frutose sozinha causa desconforto gastrointestinal num grande número de indivíduos. A capacidade de absorção intestinal da frutose ingerida sozinha também mostrou ser limitada. Quando a frutose é co-ingerida com glicose durante o exercício, com uma potência máxima de 50%, por exemplo, as taxas de oxidação de carboidratos exógenos podem aumentar até 1,75 gramas por minuto, o que é substancialmente mais alto do que as taxas relatadas após a ingestão de glicose, na forma de polímeros, ou apenas frutose. Quando a frutose é co-ingerida com glicose em grandes quantidades, e aqui nós temos um exemplo de um estudo, com a ingestão de 0,8 gramas por minuto de frutose e 1,2 gramas por minuto de glicose, totalizando então um total de 2 gramas por minuto de carboidratos durante o exercício, a aparição sistêmica de glicose e lactato derivados de frutose é de 0,5 gramas por minuto, dos quais a contribuição de glicose e lactato é dividido igualmente. A glicose e o lactato, esses sim, podem ser oxidados pelo músculo. Temos então na imagem a ingestão de glicose numa proporção de 1,5 gramas por minuto ou mais, de frutose de 0,8 gramas por minuto ou mais. Passando pelo estômago, nós temos um pequeno aumento na concentração de glicose, mostrando então que nós temos um pouco do metabolismo da frutose sendo convertida a glicose aqui. Passando pelo intestino, temos uma diminuição da quantidade de glicose, já que ela pode então estar sendo metabolizada no próprio intestino, e uma diminuição no metabolismo da frutose. Passando pelo fígado, temos a conversão então a 1,2 gramas por minuto de glicose de forma direta, 0,25 gramas por minuto de glicose derivada da frutose e 0,25 gramas por minuto de lactato derivado da frutose. Vemos então que o metabolismo da frutose ocorre efetivamente no fígado. Chegando no músculo, nós teremos então a oxidação da glicose e do lactato. Metabolismo da frutose no intestino. A glicose é absorvida principalmente através do transportador de glicose dependente de sódio 1, o SGLT1, e é amplamente transferida passivamente para a veia porta, não sendo metabolizada então. A frutose, por sua vez, é absorvida principalmente pelo transportador de glicose tipo 5, GLUT5, e pode ser transferida para a veia porta via transportador de glicose do tipo 2, o GLUT2, ou então ser metabolizada dentro do enterócito. Através da primeira conversão em frutose 1-fosfato pela enzima frutoquinase, a glicose 6-fosfato e o piruvato podem então ser formados. A glicose 6-fosfato pode ser convertida em glicose via glicose 6-fosfatase e deixar então o enterócito via GLUT2. O piruvato pode ser convertido em lactato via lactato desidrogenase e deixar o enterócito via transportador de monocarboxilato, os MCTs. Metabolismo hepático da frutose. As principais vias envolvidas na absorção hepática de glicose e frutose e a conversão de frutose em glicose e lactato durante o exercício estão apresentadas na figura ao lado. A glicose é absorvida principalmente via GLUT2 e é amplamente transferida passivamente para a circulação sistêmica. A frutose pode ser absorvida via GLUT2, GLUT5 e ou GLUT8 e é amplamente metabolizada em glicose e lactato durante o exercício, através da primeira conversão em frutose 1-fosfato, catalisada então pela frutoquinase, glicose 6-fosfato e piruvato podem ser formados.
A glicose 6-fosfato pode ser convertida em glicose pela enzima glicose 6-fosfatase e deixar o hepatócito via GLUT2. Podemos observar na imagem, então, que a glicose, uma vez que adentra o nosso hepatócito, ela pode ser transferida diretamente para o sangue ou ser utilizada na síntese de glicogênio, via formação de glicose 6-fosfato, posteriormente de glicose 1-fosfato, depois UDP-glicose, que é utilizado então pela enzima glicogênio sintase na síntese de glicogênio. A frutose, uma vez captada pelo hepatócito, ela por meio da frutoquinase é convertida em frutose 1-fosfato e essa então pode seguir a via glicolítica até a formação de piruvato e o piruvato, por meio da lactato desdrogenase, formará lactato, que é liberado no sangue. A frutose 1-fosfato ainda pode ter como destino a formação de glicose 6-fosfato, e essa então, por ação da glicose 6-fosfatase, origina a glicose livre, que também pode ser liberada no sangue, entrando então na circulação sistêmica e podendo atingir o músculo. A coingestão de frutose e glicose não é mais eficaz na prevenção da depleção de glicogênio hepático durante o exercício em comparação com a ingestão apenas de glicose, sugerindo que o armazenamento de glicogênio hepático durante o exercício pode não ser uma via primária ou prioritária. O piruvato pode ser usado como substrato para fornecer energia direta no fígado, entrando então na mitocôndria, sendo convertido a acetil-CoA e acetil-CoA sendo oxidada pelo ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou ciclo de Krebs. Ou pode ser convertido em lactato via lactato desidrogenase e deixar o hepatócito via transportador de monocarboxilatos, os MCTs. A glicose e o lactato adicionais derivados da frutose podem ser usados como substrato para oxidação no músculo durante o exercício. A frutose é oxidada pela via glicolítica. No fígado, a frutose sofre glicólise de forma mais rápida do que a glicose, visto que escapa da etapa reguladora catalisada pela fosfofrutoquinase. A glicólise é saturada então pela entrada de frutose, resultando em aumento da síntese de ácidos graxos, esterificação dos ácidos graxos e secreção de lipoproteína de densidade muito baixa, o VLDL, o que pode elevar os níveis séricos de triacilgliceróis e, por fim, também as concentrações de colesterol LDL, já que esse é derivado do VLDL. Nos tecidos extrahepáticos, a hexoquinase catalisa a fosforilação da maior parte dos açúcares do tipo hexoses, incluindo a frutose. Porém, a glicose inibe a fosforilação da frutose, pois ela é um substrato melhor para a hexoquinase. Entretanto, alguma frutose pode ser metabolizada também, então, no tecido adiposo e no músculo. Mas é importante ressaltar que o principal local de metabolização da frutose, efetivamente, é o fígado. A quantidade de transportadores de frutose no músculo é 8 vezes menor que para a glicose, o que provavelmente impacta negativamente na captação de frutose pelo tecido muscular. Na imagem temos então a via glicolítica de forma central, onde a glicose é convertida em glicose 6-fosfato, essa em frutose 6-fosfato, essa em frutose 1,6-bisfosfato e essa então clivada a gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetona-fosfato. Vemos que a frutose pode tanto ser fosforilada pela hexoquinase, formando frutose 6-fosfato, ou então pela enzima frutoquinase, formando frutose 1-fosfato. A frutose 1-fosfato passa por ação da aldolase, sendo convertida em gliceraldeído e dihidroxicetona-fosfato, entrando dessa forma, então, na via glicolítica, sem passar por ação de enzimas reguladoras chaves da via glicolítica, o que garante que a frutose, então, de certa forma, sature a via glicolítica e promova um aumento muito grande nas concentrações de piruvato, consequentemente de acetil-CoA, que são utilizados então na síntese de ácidos graxos e consequentemente de triacilgliceróis. Metabolismo hepático da frutose. O transporte de frutose via GLUT2, GLUT5 e GLUT8 não é regulado no fígado. Dessa forma, ocorre um aumento muito rápido nos níveis intracelulares. A frutose no fígado pode ser utilizada para a síntese de glicogênio e também para a síntese de triacilgliceróis,
como demonstrado na imagem ao lado. A frutose estimula a lipogênese, como, uma vez internalizada na célula, no hepatócito, ela é convertida a frutose 1-fosfato por ação da frutoquinase. Essa então entra na via glicolítica agora e vai formar dihidroxicetonofosfato, gliceraldeído 3-fosfato, e seguindo a via glicolítica ela pode dar origem então ao piruvato e esse entrando na mitocôndria a acetil-CoA. Tanto a formação de gliceraldeído 3-fosfato quanto a formação de acetil-CoA vão favorecer a síntese de triacilgliceróis. O acetil-CoA é utilizado na síntese de ácidos graxos, enquanto o gliceraldeído 3-fosfato é utilizado na síntese dos triacilgliceróis, justamente para a parte, então, relacionada à molécula do glicerol. Os triacilgliceróis, eles vão ser empacotados na forma de VLDL e, por isso, então, eles podem estar relacionados ao desequilíbrio no perfil lipídico, causando hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, já que o VLDL dá origem ao LDL. Quando os níveis de glicogênio hepático estão baixos, a síntese de glicogênio é priorizada. 15% do glicogênio hepático provém da frutose no pós-exercício, por exemplo. Na imagem que nós temos ao lado, temos então uma parte verde demonstrando então baixos níveis de glicogênio. Nesse caso, a frutose é internalizada nos hepatócitos, é convertida a frutose 1-fosfato. Esta então vai formar glicose 6-fosfato, esta glicose 1-fosfato, UDP-glicose, que é utilizado na síntese de glicogênio. Também é importante ressaltar que a frutose 1-fosfato é um inibidor alostérico da glicogênio fosforilase. Então, além de estimular a síntese, nós também temos a inibição da degradação do glicogênio por ação da frutose. Quando os níveis de glicogênio hepático estão altos, representados aqui então por esse fígado colorido, como se estivesse cheio, repleto de glicogênio, a síntese de triacilgliceróis agora é priorizada. Ocorre a ativação do PPR-beta, ativando a transcrição, então, de uma série de enzimas relacionadas à síntese dos triacilgliceróis. Um dos mediadores é o SREBP1C, que é um fator de transcrição. Um outro mediador é o CHREBP, também então com uma função regulatória sobre a expressão gênica. A frutose aumenta os níveis de malonil-CoA e inibe a beta-oxidação de ácidos graxos. Dessa forma, por meio do estímulo da síntese e pela inibição da oxidação, nós temos um aumento da síntese dos triacilgliceróis, um aumento da liberação de VLDL do nosso fígado. A frutose também tem uma ação regulatória sobre o metabolismo. A frutose 1-fosfato ativa a glicoquinase, aumentando a captação de glicose e também o seu metabolismo e aumentando então a glicogênese, com o aumento da síntese do glicogênio a partir da glicose e também a partir da frutose. A MPK inibe a síntese de triacilgliceróis, tem um papel importante então no exercício. No músculo, a atividade da MPK é regulada por glicogênio também. Altos níveis de glicogênio inibem a MPK, aumentando assim a lipogênese, aumentando então a síntese e a deposição de triacilgliceróis nesse tecido. Metabolismo da frutose no fígado pós-exercício. A frutose 1-fosfato, produzida então a partir da frutose por ação da frutoquinase, vai ter uma ação tanto sobre a síntese de glicogênio, aumentando a atividade da glicoquinase, consequentemente aumentando a captação de glicose no hepatócito e estimulando então a síntese de glicogênio a partir da glicose. Além disso, essa síntese de glicogênio também pode ser estimulada a partir da própria frutose, já que ela pode ser convertida a glicose 6-fosfato também, como está sendo demonstrado na figura na parte central dessa imagem. Isso no pós-exercício é bastante importante, porque nós teremos então a reposição dos níveis de glicogênio para uma próxima sessão de exercício, por exemplo, mesmo sendo hepático e não muscular,
sabemos que o glicogênio hepático também é utilizado em certa extensão como doador de glicose para o metabolismo muscular durante o exercício. Um outro efeito da frutose em fosfato é o estímulo da atividade da piruvato quinase, convertendo então o fosfenolpiruvato, derivado da frutose 1-fosfato, em piruvato. E esse piruvato, então, pode dar origem à acetil-CoA, que será oxidada no ciclo de Krebs, ou então a lactato, que poderá ser liberado no sangue. Esses gráficos mostram o efeito sobre a síntese de glicogênio muscular e glicogênio hepático, letra A, muscular, letra B, hepático, quando se consome glicose isoladamente, glicose mais frutose ou sacarose. Como nós podemos observar na imagem A, o glicogênio muscular não tem um efeito diferenciado dependendo de qual a fonte de carboidrato. Entretanto, no caso do glicogênio hepático, o consumo de glicose mais frutose ou sacarose, já que a glicose e a frutose, então, formam esse disacarídeo, tem um efeito bastante importante, aumentando a ressíntese de glicogênio hepático especificamente, quando são ingeridas de forma concomitante, ou seja, glicose mais frutose ou então sacarose, que é justamente formada pelos dois monossacarídeos. Tem um efeito muito superior à ingestão isolada de glicose, quando falamos então na ressíntese de glicogênio. Resumo do metabolismo da frutose. Quando nós temos uma alta quantidade de glicogênio hepático, o consumo de frutose irá aumentar a síntese de triacilgliceróis por meio da regulação da atividade de algumas enzimas, como é o caso da piruvato deshidrogenase, como é o caso da acetil-CoA carboxilase, e também de fatores de transcrição relacionados ao metabolismo de lipídios, especificamente, então, estimulando a síntese de triacilgliceróis e aumentando o conteúdo de VLDL, que é a forma de exportação desses triacilgliceróis. Quando nós temos baixas concentrações de glicogênio, ao contrário, o consumo de frutose vai estimular, então, a síntese de glicogênio, diminuindo a síntese de lipídios e, consequentemente, diminuindo também a exportação de VLDL. Isso se dá, então, por uma regulação inversa da atividade da PDH, da ACC e dos fatores de transcrição relacionados ao metabolismo lipídico. Suplemento palatinose ou isomaltulose. A palatinose é um disacarídeo natural encontrado em mel, açúcar de cana e de beterraba. É sintetizado também a partir da isomerização da sacarose para disponibilidade comercial. Tem um índice glicêmico bastante baixo, de 32, o que faz então com que seja utilizado em dietas para atletas no momento em que nós temos que ter um índice glicêmico mais baixo, como é o caso de pré-treino. A digestão enzimática no intestino ocorre pela sacarase ou isomaltase, liberando então os monossacarídeos glicose e frutose. O metabolismo ocorre pela via glicolítica, como nós já vimos nos slides anteriores, e ela não apresenta sinais de efeitos tóxicos em diversos estudos com animais e humanos. Via das pentoses fosfato. A via das pentoses fosfato utiliza como substrato a glicose 6-fosfato, que é derivada então da glicose ou da frutose, um intermediário do metabolismo glicolítico. A glicose 6-fosfato é convertida em 6-fosfogliconato, formando então uma molécula de NADPH. Esse é convertido a ribulose 5-fosfato, formando mais uma molécula de NADPH. A ribulose 5-fosfato dá origem à ribose 5-fosfato. Nós temos aqui essa via dividida em fases oxidativa e não oxidativa, podendo então regenerar a molécula de glicose 6-fosfato ao final do ciclo. Os produtos então da via das pentoses fosfato são justamente NADPH, utilizados tanto na síntese
de moléculas, como é o caso dos ácidos graxos e esteróis, mas também na regeneração da glutationa reduzida por ação, então, da glutationa redutase, tendo um papel importante no tamponamento redox celular. A ribose 5-fosfato, que é outro produto da via das pentoses fosfato, é utilizada na síntese de nucleotídeos, coenzimas e, consequentemente, DNA e RNA, então, que são formados a partir dos nucleotídeos. Do lado direito, nós temos a ação, então, antioxidante da enzima glutationa peroxidase, que utiliza a glutationa como coenzima para a eliminação do peróxido de hidrogênio. Vemos então que nessa reação, duas moléculas de glutationa reduzida são convertidas em uma molécula de glutationa oxidada, GSSG. Para a recuperação, regeneração desta glutationa na forma reduzida, que é a sua forma ativa, nós necessitamos então de força redutora dependente do NADPH, que é fornecido em grande quantidade pela via das pentoses fosfato. Portanto, para a manutenção do estado redox celular, é extremamente importante que nós tenhamos o consumo de carboidratos que são utilizados na síntese de NADPH por essa via metabólica.